Vamos então começar o 7º capítulo, Trabalho. Se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Então nós vemos aqui que o Emmanuel volta a se referir, e é sempre uma linha de continuidade, né? A mente é o espelho da vida em toda parte. Ele vai falar da vontade, porque nós precisamos para nos mudar. Ele vai falar da cooperação, ele vai falar da instrução, ele vai falar da educação. Ele vem sempre caminhando, né, com todos os tópicos que ele traz aqui no livro. Então, como ele diz aqui, se nos propormos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, ou seja, se o nosso espelho, nós queremos virar o nosso espelho para os planos superiores, para refletirmos essa luz, é indispensável que a nossa vontade, a vontade trabalhada, a vontade verdadeira, abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. No pretérito, apreciávamos por atitude servil de quantos caíssem sob o ferrete da injúria. O que é o ferrete? É aquele que marca, né, com ferro em brasa o animal, o escravo. Então, antigamente, não tão antigamente assim, mas lá nos primórdios, no começo da nossa civilização, nós sempre colocamos o trabalho como uma coisa para escravos, o trabalho como punição, o trabalho como uma coisa menor. Vamos lembrar que mesmo antes do trabalho, do racismo em termos ao trabalho do negro, o escravo ele era comprado e era necessário para o trabalho servil, porque os senhores se dedicavam ao estudo e à intelectualidade. Então vamos lembrar, os povos em guerras, aqueles que eram subjugados eram trazidos para o país que venceu a guerra como escravos, né? Vamos lembrar que 50 anos depois, né, no livro 2000 anos depois, 50 anos depois, nós estamos ali nos anos 60, 90, 100, mais ou menos, cento e poucos, do cristianismo, nós vamos ver o Nestório, que é uma reencarnação do Emmanuel, sendo vendido, e ele era um judeu nascido na Grécia, né? Então os romanos, quando dominam aquela região da Grécia, ele é escravizado e é vendido como escravo, um homem branco, culto, extremamente culto, tanto é que a nossa história vem com ele ali sendo o professor de Célia, né? Que é o espírito elevadíssimo ali nos 50 anos depois. Mas aqui voltando para o nosso Emmanuel aqui em Pensamento e Vida. Então, no pretérito, o trabalho era só para os escravos, né? A escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do solo, né? O preparo do solo eram relegados às mãos escravas, reservando-se os braços supostos livres, né? Os senhores, para a inércia do orar, para não fazer nada. E aqueles com inteligência, aqueles já com um certo aprimoramento, se dedicavam ao estudo, se dedicavam às artes, à música, à literatura. Poucos, né? Uma grande maioria a não fazer nada e buscar intrigas, fofocas, guerras. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, né, o trabalho, sem essa lei do trabalho, o mundo mental dorme estanque, dorme estacionado, dorme parado. Sem o trabalho, seja o trabalho-ação, aquele que nos remunera, que nos faz trabalhar pelo pão de cada dia, como o trabalho-serviço, que é aquele que dignifica o homem, que aprimora o homem. É o trabalho que é o roteiro da justa emancipação, que faz com que a gente cresça. Foi através do trabalho
O homem saindo da caverna buscando alimento é trabalho. Buscando se aprimorar, buscando se juntar para se proteger é trabalho. Tudo aquilo que fez com que a gente crescesse foi através do trabalho e principalmente da busca de um trabalho melhor e da busca de se alimentar melhor, da busca de se proteger melhor, do que viver melhor do que na caverna, fez com que se desenvolvesse a inteligência, se desenvolvesse as flechas, as pontas, né, que para poder caçar melhor, se desenvolvesse o fogo, se desenvolvesse a roda, e tudo isso é um trabalho da inteligência, é um trabalho que junto com o instinto de progresso, o instinto de sobrevivência, nos impulsionou para a frente. Por isso que ele diz, hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, sem a lei do trabalho, o mundo mental dorme estanque, estacionado, parado. Fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando à retaguarda quantos se amolgam, né, à ilusão da preguiça, quantos padecem, né, se machucam, né, quantos se achatam, né, na lei da preguiça. E é interessante o Emmanuel colocar aqui: fugir aos impositivos do trabalho é situar-se à margem do caminho. E vamos lembrar, né, o cego de Jericó, que lá no texto está à margem do caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o cego estava à margem do caminho, por quê? Porque estava acomodado, ele estava ali no quentinho, ali estava se comprazendo com toda aquela situação. A hora que ele pede ajuda, o que ele faz? Ele se levanta, ele se eleva vibracionalmente, ele tira a sua capa, quer dizer, aquilo que o cobria, e a capa naquela época é o que permitia a ele mendigar, porque ele mendigava pelo caminho, ele estava à margem do caminho mendigando. A hora que ele se levanta, eleva a sua vibração, ele arranca a capa e pede ajuda. E Jesus, respeitando o livre-arbítrio, coloca: que queres que te faça? E ele pede para poder enxergar. Mas antes ele se eleva, ele se desliga do mundo. Ele, ao tirar a capa, que é o que lhe proporcionava o direito de mendigar, ele está se libertando daquelas amarras, se libertando do mundo, saindo da margem do caminho e entrando no caminho de Jesus, para a libertação, para enxergar verdadeiramente, não só enxergar na ilusão do mundo, mas enxergar verdadeiramente e poder caminhar. Então ele coloca: fugir-lhe aos impositivos, né, da lei do trabalho, é situar-se à margem do caminho, é estar ali como aquele cego, né, mendigando, né, nesse mundo de ilusões, onde o carro da evolução marcha, porque no caminho, Jesus é o caminho, é onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando a retaguarda, deixando para trás quantos, né, se achatam, né, na ilusão, se amolgam na ilusão da preguiça. O usurário não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos, mas igualmente o infortúnio de erguer para si mesmo a cova adornada em que se lhe estiolarão, né, onde ele vai padecer. Estiolar é padecer, né, é atrofiar, onde ele padecerá as mais... onde ele vai irá sofrer, né, as mais nobres faculdades, onde ele fará sofrer, né, as mais nobres faculdades do espírito. Quem é o usurário? É aquele que amealha para si e empresta juros para os outros, normalmente juros exorbitantes. É aquele que amontoa e não dá, não distribui, não empresta. Ele cobra juros, ele empresta cobrando juros, ganhando mais ainda em cima. Então o usurário não padece apenas
a infelicidade de sequestrar, roubar os bens devidos a todos. Porque se ele está juntando, se ele está amealhando, ele está tirando dos outros. Se ele está cobrando a juros, aquilo que ele está cobrando a mais, que ele está ganhando em cima daquilo, ele está tirando de outros. Mas ele padece o infortúnio de erguer para si mesmo uma cova, um buraco onde ele vai ficar lá dentro, adornada. É uma cova adornada, mas é uma cova, é um buraco que ele vai estar metido lá dentro, em que se lhe estiolarão as mais nobres faculdades do Espírito. Então, todas as faculdades do Espírito, todas as coisas boas que ele pode aprender, vão padecer naquela cova. Vão se ferir, vão ficar feridas ali naquela cova. Não vale, contudo, agir por agir. Não é só uma questão de trabalhar por trabalhar, fazer por fazer de qualquer jeito. Ele está dizendo, as regiões infernais vibram repletas de movimento. No inferno, nos abismos, nas regiões mais difíceis, existe movimento, existe trabalho também. Então não é questão de agir para agir, é como trabalha, é como age. Então aí ele coloca aqui, além do trabalho obrigação, que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Nós precisamos entender esse prazer do servir. Vamos lembrar Jesus quando ele coloca, meu Pai trabalha e eu também trabalho. Quando ele coloca que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então é o trabalho, faz parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, mas principalmente o prazer de servir. Entendermos o desenvolvimento através do trabalho. Então eu peguei aqui na Lei do Trabalho, no Livro dos Espíritos, né, a questão 675, onde eles respondem ali, quando eles perguntam, só se deve entender por trabalho as ocupações materiais? Os espíritos respondem não. O espírito trabalha como o corpo. O corpo trabalha e precisa do trabalho para se desenvolver, mas o espírito, aquele que está lá no plano espiritual, que não precisa mais vir à Terra para se aprimorar, saiu da erraticidade, ele também trabalha e trabalha o tempo todo. Vamos lembrar Jesus? O Pai trabalha o tempo todo e eu também trabalho. E aí ele coloca aqui, qualquer ocupação útil é um trabalho. Qualquer ocupação útil é um trabalho. Criança que estuda, o aluno é um trabalho. Aquele que está ajudando os outros através da música, através da composição, através da arte, é um trabalho. Lavar a louça com alegria, digamos assim, com boa vontade, é um belíssimo trabalho que nós estamos trabalhando para aqueles que nós amamos, para a nossa casa, para a nossa família. E aí ele continua na 676, o Kardec pergunta, por que o trabalho é imposto ao homem? Porque vamos lembrar que é sempre colocado como castigo. E não é, é desenvolvimento. Olha como os espíritos respondem. Por que o trabalho é imposto ao homem? Os espíritos respondem, é uma consequência de sua natureza corporal. Nós aqui encarnados temos que trabalhar e trabalhar sempre, porque a ociosidade, a preguiça é um chamamento para o mal, para os maus pensamentos, para os maus sentimentos. Então a Lisa coloca, é uma consequência de sua natureza corporal, é uma expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual, não se desenvolveria intelectualmente. Por isso, ele, o homem, deve ao trabalho e à sua atividade toda a sua alimentação, sua segurança e seu bem-estar. Porque é através do trabalho que nós nos desenvolvemos e é através do trabalho que ganhamos o pão de cada dia, para a nossa segurança, para o nosso bem-estar, para o alimento do corpo e para o alimento da alma também, porque é com o trabalho que nós temos dinheiro para comprar livros, para assistirmos palestras, para desenvolvermos o nosso intelecto. Aquele que é frágil demais fisicamente, Deus concedeu para compensar a inteligência, mas é sempre um trabalho.
trabalho da inteligência é sempre também um trabalho. E aí o Emmanuel continua aqui. Nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é compelido a esforço incessante para o sustento do corpo físico, é o que nós vimos ali. O homem precisa trabalhar para o sustento do corpo físico, para o pão, o alimento do corpo. Mas quando nós na oração pedimos a Deus o pão nosso de cada dia, nós estamos pedindo o alimento da alma, o aprendizado, o conhecimento, porque vamos lembrar Jesus, nós não temos que nos preocupar com o pão do corpo, porque nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, como o Pai alimenta. Os pássaros não precisam se preocupar, porque eles realizam o trabalho deles. Eles não estão ociosos, eles estão trabalhando e vão ter sempre o seu alimento. O alimento do corpo, nós temos que preocupar é com o alimento da alma. Aquele alimento que nos fortalecerá para a eternidade. Então, quando ele diz, nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é compelido a esforço incessante para o sustento do corpo físico. Nós temos que trabalhar. Com o suor do nosso rosto nós vamos conseguir o nosso pão. Faz parte da expiação deste planeta, mas também faz parte da prova do desenvolvimento da inteligência. Recolhe de graça, aí nós vamos lembrar os ensinamentos de Jesus. Recolhe de graça a água pura, os princípios solares, que é o maior alimento, o que o oriental chama de prana, que são os princípios solares, e o ar, o oxigênio, onde nós captamos as energias, né, do fluido cósmico universal, que os orientais chamam de prana. Recolhe de graça a água pura, os princípios solares e os recursos nutrientes da atmosfera. Entretanto, é preciso suar, sofrer em busca da proteína e do carboidrato que lhe assegure a euforia orgânica. O trabalho braçal, ou mesmo o trabalho intelectual remunerado, para que tenhamos a proteína, o carboidrato para o sustento do corpo, para que possamos aprender a servir, trabalhar por amor, trabalharmos voluntariamente para alimentarmos a alma. O trabalho é imprescindível para o desenvolvimento e para o crescimento. Ele continua, cativo, embora as injunções do plano de obscura matéria em que transitoriamente respira, embora cativo, né, embora as injunções do plano de obscura matéria em que transitoriamente respira, corpo físico, nós estamos cativos, né? Embora esse corpo aqui nos aprisione, não permite que a gente voe, não permite que a gente tenha toda a sensibilidade que nós temos como espírito. E transitório, vamos lembrar o próprio Emmanuel, que a nossa passagem por aqui é uma passagem muito rápida, né, numa estalagem precária. Então nós estamos aqui presos nesse corpo, nesse mundo de ilusão, que transitoriamente respira, pode, porém, desde a terra, fruir a ventura do serviço voluntário aos semelhantes. Todo aquele que descerre o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. Então, embora a gente esteja cativo, embora a gente esteja nesse plano de ilusão, embora a gente esteja com todas essas dificuldades que o planeta Terra nos dá, todos nós podemos ter a ventura do serviço voluntário aos semelhantes, né? Todo aquele que descer, todo aquele que limpe, todo aquele que volte o seu espelho, né? Que abra, porque descerrar é abrir, que abra o seu espelho para os reflexos da esfera
os reflexos da divindade, né, que a gente vire o nosso espelho para o nosso maior exemplo, para o nosso guia, que é o Mestre Jesus. O Mestre Jesus reflete Deus. Então, se nós virarmos o nosso espelho para o Mestre, nós estaremos também recebendo esses reflexos divinos. E com esses reflexos, assimilando esses reflexos, nós vamos nos aprimorarmos para que também possamos ser espíritos divinos. Porque nós somos co-criadores. Vamos lembrar que Deus, quando criou todo o universo, ele chamou seus co-criadores maiores, que são os espíritos crísticos, como Jesus, que ele na sua cocriação maior montou o planeta Terra. Então, aqueles espíritos co-criadores maiores que montaram todos os sistemas solares, as galáxias, né? Montaram o nosso sistema solar, os co-criadores, como os espíritos crísticos, Jesus criou a Terra. E nós, como co-criadores menores, estamos aqui criando a nossa volta, a nossa psicosfera, materializando aquilo que nós fazemos. Então nós estamos cativos aqui num planeta, presos, né? Nós estamos num plano obscuro, como ele coloca aqui, numa matéria que respira transitoriamente. É uma passagem, uma transitoriedade aqui nesse planeta. Mas nós podemos aqui, nesse planeta, com essa transitoriedade, com essa obscuridade, com tudo isso, nós podemos fruir, nós podemos ter a aventura do serviço voluntário aos nossos semelhantes. Então, todo aquele que discerne, que abre o seu espelho, né, o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina, vai fluir essa aventura, vai fluir, vai receber, vai ter esse prazer, essa alegria através do trabalho voluntário, do prazer de servir, de ajudar, sem esperar nada de volta, nem um muito obrigado. Nada, não esperar nada. Esse é o amor verdadeiro, que é o amor incondicional. Não está esperando nada de volta. O prazer de servir, de ajudar. Não está esperando nenhum obrigado. E ele continua aqui. O trabalho-ação transforma o ambiente. O trabalho-serviço transforma o homem. Então, o trabalho-ação, aquele que é o necessário, que é aquele trabalho que se faz pelo pão da carne, né? Ou pelo salário, para poder manter a casa, manter os filhos, pagar o aluguel, poder comer, poder no final da semana descansar, transforma o ambiente. Mas o trabalho-serviço transforma o homem. O que é o trabalho-serviço? Não só o trabalho voluntário, mas aquele trabalho, eu estou no trabalho-ação, no trabalho remunerado, mas ele também pode ser um trabalho-serviço, eu posso ajudar os que estão em volta, eu posso fazer diferença. Eu posso ter paciência com o chefe, com o subalterno, eu posso acolher aquele que precisa de um ombro amigo, eu posso transformar o trabalho-ação em trabalho-serviço também. O importante é o prazer de servir. E aí ele continua. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanecem adstritas, né? Elas permanecem dependentes, ligadas, sujeitas, né, restritas ao mundo, nas linhas da troca vulgar. Esse é o trabalho-ação. Eu dou o meu trabalho, o meu suor, o meu desempenho, seja ele da inteligência através do trabalho científico, né, do trabalho do intelecto, do trabalho braçal, e recebo de volta o dinheiro para poder estar aqui. Então é o que ele está falando. As tarefas remuneradas conquistam um agradecimento de quem lhes recebe o concurso. Mas permanecem adstritas, né, restritas ao mundo nas linhas da troca vulgar. Eu dou o meu trabalho e recebo o dinheiro de volta. A prestação de concurso espontâneo, né, que é o trabalho-serviço, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial a todos nos ampara sem pagamento. Então, quando nós fazemos o nosso trabalho
como ele coloca aqui, o trabalho-serviço, o trabalho voluntário, o prazer de servir, sem remuneração, sem esperar obrigado, nós estamos nos aproximando daqueles que estão nos ajudando, aqueles trabalhadores da espiritualidade maior, que não estão esperando nenhum obrigado, que estão trabalhando pelo prazer de servir, pela infinita bondade que existe neles, porque eles já estão mais próximos, né, do Mestre Jesus, que é infinita bondade, infinita misericórdia. Então, por isso que ele diz, nos domínios superiores, os espíritos elevados, os espíritos que estão lá no alto, por isso, nos domínios superiores, quem serve, avança. Desculpa, eu pulei aqui. Quando começamos a ajudar o próximo, nossa mãe, pulei muita coisa aqui, desculpa. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial que a todo nos ampara sem pagamento. A maneira que se nos alonga a ascensão, né, quanto mais nós nos elevamos, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Quanto mais nós nos elevamos, mais nós aprendemos o significado de servir, né? A bondade, a benevolência, o prazer de trabalhar, o prazer de servir. Quando começamos a ajudar o próximo sem aguilhões, né, sem sermos cutucados, né, matriculamos-nos no acrisolamento, no aprimoramento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Então, quando começamos a ajudar o próximo, quando nós trabalhamos sem receber nada de volta, não queremos nenhum obrigado, trabalhamos pelo prazer de servir, matriculamos-nos no acrisolamento, no aprimoramento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante, com a vida verdadeira, com a eternidade, é a vida abundante, é felicidade. Os espíritos superiores, eles trabalham por amor, trabalham por alegria, pelo prazer de servir. Ele coloca aqui, nos círculos mais elevados do espírito, né, nos planos elevados, o trabalho não é imposto. O trabalho, ele é escolha. Vamos lembrar André Luiz, quando ele se vê lá no nosso lar, que ele fala, não, eu tenho que trabalhar. E aí ele vai lá com o Clarencio pedir trabalho, e ele vê todas as explicações que o Clarencio dá, porque a princípio ele quer trabalhar como ele trabalhava na Terra, como doutor, como médico. E aí ele entende que já que ele não conhecia nada do plano espiritual, ele tinha que começar por baixo. E aí ele foi para as câmaras lá de regeneração, né, os trabalhos mais simples. Ele foi começar ali a ser ajudante do ajudante de enfermeiro. Começou a limpar o chão, limpar vômito, começou ali de baixo a ser útil, a encontrar o prazer de ser útil, para depois ir aprimorando os seus trabalhos. Aí a gente vai vendo ele começar aprimorando o seu trabalho no livro Os Mensageiros. Ele já começa com outros trabalhos. Aí nós vamos, Missionários da Luz, ele já está trabalhando mais, ele já está aprimorando esse trabalho. Obreiros da Vida Eterna, mais ainda, né? E nós vamos vendo ele se aprimorando, até quando a gente chega lá num dos últimos livros, que é a Ação e Reação, o mentor já fica no plano mais elevado e ele está trabalhando ali junto na Terra, junto com a família do Cláudio, né? Que são espíritos encarnados que estão ali. Nós vamos vendo toda a evolução do André Luiz no trabalho, através do trabalho, aprendendo e nos ensinando. E nos ensinando muito, porque eu nunca aprendi tanto na minha vida como com o mundo espiritual, os livros do André Luiz. Por isso foram os primeiros que eu coloquei no nosso canal. Então, nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto.
A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade, pelo prazer de servir, pelo prazer de trabalhar. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade, radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia a espelhar-se por toda a parte. Então, nos círculos mais evoluídos o trabalho não é imposto, é uma escolha. Nós vemos lá no André Luiz também, quando ele vai lá pedir para o Clarencio, aquela senhora que não quer trabalhar. Ela tem méritos, por isso ela está lá no nosso lar, mas ela não quer trabalhar. Porque ela está naquela ideia escravocrata, porque ela vinha de uma fazenda escravagista, e que quem trabalhava eram os escravos. Ela não devia trabalhar, que era uma vergonha. Então o orgulho era o maior problema dela. Nós vemos isso lá no livro O Nosso Lar. Então, nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus. O trabalho, a lei de Deus, né, a ação no bem, e a ela se rende, né, ela se rende às leis de Deus por livre vontade. Então eu vou pegar um trecho aqui, só para a gente, né, essa aqui é o próximo é o último parágrafo que nós já lemos, mas um trecho aqui do livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 11, aqui do livro Entre a Terra e o Céu, que é um livro maravilhoso. No capítulo 11 nós temos uma fala de Mariana. A Mariana é uma ajudante da Blandina, lá na casa de Blandina, né? Quem acompanhou o livro, nós temos aqui no canal, sabe do que nós estamos falando. E a Mariana é uma ajudante, ela fala aqui uma frase tão linda que eu quero repetir para nós terminarmos aqui esse estudo desse capítulo 7. A Mariana coloca: a evolução, a competência, o aprimoramento e a sublimação resultam do trabalho incessante. Eu vou repetir, gente. A evolução, a competência, o aprimoramento e a sublimação resultam do trabalho incessante. Quanto mais se nos avulta o conhecimento, mais nos sentimos distanciados do repouso. A inércia opera a coagulação de nossas forças mentais. Eu vou repetir. A inércia opera a coagulação de nossas forças mentais nos planos mais baixos da vida. A inércia coagula as nossas forças mentais e nos prendem nos planos mais baixos da vida. O serviço é a nossa bênção. O trabalho é a nossa bênção. É o que a Mariana está colocando. Então, concluindo aqui, Emmanuel. Por isso, nos domínios superiores, quanto mais superior, né, mais trabalha, mais se dedica aos outros, mais se dedica à caridade, mais se dedica a servir. Então, por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos, né, para os cumes da imortalidade radiosa, iluminada, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia, a espelhar-se por toda parte. Reproduzindo dentro de si, então, se o espírito elevado está com seu espelho voltado para Jesus, recebe, né, o reflexo dessa luz divina, que é o que Jesus nos emana, e dentro de si mesmo vai ter as maravilhas do céu, vai começar a trabalhar esses reflexos divinos, né? E vai começar a espelhar essa luz também. Então é o que ele coloca aqui. Nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, luminosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu. Onde é o céu? O céu é o mundo, é o plano de Deus. Quando a gente fala, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o céu é a nossa parte mais iluminada, o céu onde nós buscamos evoluir.
E a terra é a materialidade, a nossa parte mais dentro do instinto, mais dentro do ter, né? Mais dentro da ilusão. Então, reproduzir dentro de nós o céu, que é a vontade de Deus, né? Venha a nós o vosso reino, o reino de Deus está no céu, que está dentro de nós. Então, é esse reino de Deus em nós se iluminando, né? Reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu, do reino de Deus que está dentro de nós, que a gente chama céu, que nos rodeia, que está conosco, que está à nossa volta. E se nós limparmos o nosso espelho e voltarmos esse espelho para o nosso mestre, modelo e guia que é Jesus, nós vamos sentir esses reflexos de luz, vamos poder trabalhar isso em nós. Quanto mais nós limparmos o nosso espelho, nós vamos refletir essa luz. É o que ele está aqui. As maravilhas do céu que nos rodeia a espelhar-se por toda parte. E nós vamos sintonizar o nosso espelho com essa luz, para que nós podemos também ter essa luz, né? Quando nós falamos, né, venha a nós o vosso reino, o reino de Deus está nesse céu, dentro de nós, e nós temos que fazer brilhar essa luz. Foi o que nós vimos no capítulo passado, que brilhe a vossa luz. E para que a nossa luz brilhe, para que se ilumine dentro de nós, para que a gente possa refletir esta luz, virar o nosso espelho, sentir esses reflexos de luz, para que nós possamos também refletir luz, nós temos que trabalhar. Trabalhar com muita vontade, com muita perseverança. Nós temos que cooperar com os trabalhadores do bem, cooperar com os trabalhadores do mestre. Nós temos que ter vontade férrea, vontade verdadeira. E nós temos que entender que a mente é o espelho da vida em toda parte. Então nós estamos sempre trabalhando dentro de todos esses conceitos que o Emmanuel nos coloca. E nós temos que trabalhar e trabalhar sempre. Trabalharemos pela eternidade, mas trabalharemos no verdadeiro trabalho, né? No trabalho serviço, que engrandece a alma, que evolui, que nos faz ficar cada vez mais alegres, mais felizes, mais próximos de Deus. Trabalho com amor verdadeiro, trabalho pelo prazer de servir, pelo prazer de ajudar, pelo prazer de fazermos diferença, de estarmos cada vez mais próximos de Deus. Trabalhar e trabalhar sempre. Então, o nosso próximo estudo é associação. Vamos, no nosso próximo estudo, entender o processo de associação. Até lá!